Muito bem, estamos de volta então aqui direto do estúdio da TV daqui no Parque de Exposições da Expo São Luís 2023. Essa feira aí que está bombando desde ontem, o público está comparecendo. Ontem à noite tinha muita gente no parque. Agora de manhã a gente percebe a presença de bastante crianças, né? Bastante alunos de colégio, enfim, os colégios vêm em turmas muito grandes para participarem aqui do nosso evento. Comigo, duas queridas, minhas amigas, já de alguma data, né? Nós somos parceiros, as gurias, as psicólogas Larissa Brondani e Thaís Vargas. Eu vou começar apresentando para você que talvez não conheça, né, as gurias, a Thaís. A Thaís veio de amarelo, porque o assunto é Setembro Amarelo. Deixa eu falar aqui, quem é a Thaís Vargas? É psicóloga, clínica no CAPS 2, saúde mental, psicóloga clínica na Secretaria de Saúde e em consultório particular. Pós-graduada em dependência química e pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Thaís Vargas, muito bom dia. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação, né? Nós estarmos novamente em setembro, porque é a segunda edição, né, Lari, da nossa live, e onde a gente vem falar de um assunto que realmente é muito importante, né? São, no mínimo, 2 meses no ano que a gente para falar de saúde mental. Né? Então, a todos um ótimo dia, né? E uma boa conversa para nós. Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês a Larissa Brondani, psicóloga clínica em consultório particular com atendimentos para crianças, adolescentes, adultos e casais. Pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e em gestão de pessoas. Mestranda em educação. Larissa Brondani, muito bom dia. Bom dia, colega Thaís, bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui novamente, né? Mais um Setembro Amarelo, conversando sobre a prevenção e a promoção de saúde mental. Parabéns a vocês duas pelo belo trabalho que vocês desempenham na comunidade de São Luís Gonzaga e também os demais profissionais, né, que acompanham as gurias e que também fazem parte desse belo, eu diria assim, uma das mais lindas profissões que é a psicologia, tá? Vamos começar pelo básico, assim, ó. Por que setembro, por que amarelo? O pessoal quer saber. Bom, então para começar, o setembro, né? Setembro, ele é um mês bastante importante porque ele tem o dia 10, que é o dia da prevenção ao suicídio. Então, as pessoas falam mais de algo que é muito velado, né? Existe todo um tabu em relação a isso. E o amarelo é porque teve um episódio lá em 1994, onde um rapaz, o Mike M., ele acabou cometendo suicídio dentro de um Mustang amarelo, né, que ele tinha reformado. Imagina. E aí a família no velório, né, todos em choque, porque realmente a família não esperava e, né, a gente não espera mesmo. Então a família se organizou e distribuiu laços com mensagens, né, amarelos. Na cor né? amarela. Isso. Então isso em 94, mas no Brasil começou a se divulgar a partir de 2015. Então a gente para realmente para conversar em setembro de um assunto que é delicado, mas que é muito importante e precisamos falar. Um assunto extremamente importante, né, Larissa e Thaís, que tem esse mês de setembro, né, um foco maior, mas que devemos estar atentos durante todo o ano, né? O suicídio ele não tem mês para acontecer, né, Larissa? Exatamente, né? O foco, né, é o setembro, né, dedicado ao mês da prevenção ao suicídio, né, e a valorização à vida. Nesse ano de 2023, a campanha, né, de prevenção ao suicídio, o lema é "Se precisar, peça ajuda". Né? Então,
Tanto que a logo, né, o emblema, né, da prevenção ao suicídio é o lacinho amarelo, que é o mesmo laço que foi distribuído lá em 1994, né, no dia do falecimento do Mike, né, que se suicidou dentro do Mustang amarelo. Então ficou essa referência, né, do laço amarelo para trazer o mês Setembro Amarelo. E a gente deve falar sempre, né, sobre suicídio, né, quebrar esse tabu, esse estigma, né, falar sobre a prevenção e a promoção de saúde mental, né. Lembrando que também tem um mês Janeiro Branco, né, que é da saúde mental, um mês dedicado à saúde mental. Então são meses que a gente precisa fomentar mais ainda o cuidado com a saúde mental. Devemos estar atentos assim aos sinais, né, gurias? Quais os sinais assim que vocês destacam que uma pessoa está deprimida ou propensa a um suicídio? A gente sempre fala assim, ó, que nós precisamos falar porque as famílias precisam olhar mais para os seus entes queridos, né? As mães precisam olhar para os filhos, os pais precisam olhar para os filhos. Então, a ideia é essa, é de que a gente possa olhar principalmente para as mudanças de comportamento, né? Para aquelas alterações bruscas de humor. De repente, assim, o meu adolescente ou mesmo a minha criança era uma criança alegre, brincava, né? Falava bastante e de repente de uma hora para outra começa a se isolar no quarto, não quer sair, não quer interagir, não quer ir em lugar nenhum, né? Então quando a gente percebe que existe toda uma mudança que antes não existia, que antes parecia que gostava de viver a vida, né? Aí a gente precisa olhar e estar atento e ir conversar, né? Eu acho que esse é o ponto, é poder chegar e dizer muitas vezes bem abertamente assim, olha, eu percebi, né? Todo mundo está percebendo e está se perguntando por que tu mudou? Aconteceu alguma coisa? Tu quer conversar comigo? Se tu não quer conversar comigo, tu quer conversar com alguém, tu aceita, né, conversar com alguém, porque essas mudanças a gente tem que estar muito atento, porque elas são significativas, sim. Elas são importantíssimas para os pais, às vezes na escola, né, Larissa? Também poder olhar para o meu colega. O problema é que a gente está muito aqui, né? Está o tempo inteiro ali e se perde. E é muito fácil se perder. Exatamente, né? Os comportamentos, né? É importante, né? Aquela criança que antes ela interagia bastante na escola, com os coleguinhas, com os professores, né? Então o professor ele poder ficar atento não só à criança quanto ao adolescente e até mesmo os próprios pais, né? Ao baixo rendimento escolar, né? A evasão escolar também, a baixa sociabilidade, né? A irritabilidade a gente vê muito presente, né? Em casos de ansiedade, em casos de depressão. Então são sinais que são importantes ficar atento, como também a ambivalência, né? O embotamento afetivo. Que é esse se isolar ou estar fechado, né? Eu não conseguir viver, passar as emoções. Exato, a ambivalência, né? Não faz diferença eu viver e não faz diferença não estar aqui. Então, fica naquele comportamento ambivalente, né? A dificuldade de expor as suas emoções e de se relacionar, né? A questões dos afetos, né? Antes era mais afetuoso, hoje não é mais tanto, né? O que está acontecendo, né? Então é sempre importante os pais estarem atentos e a escola, sobretudo a escola, e questionar a criança ou adolescente, né? O que vem acontecendo, se está bem, né? O que não está gostando ali. E sempre eu penso que é importante a escola e os pais trabalhar em conjunto, né? Quando o caso é crianças e adolescentes, né? Porque às vezes a criança ou adolescente não manifesta algo em casa. Em casa, né, Larissa? Mas manifesta na escola. Sim. E às vezes é ao inverso. E é preciso um entendimento dos pais também, né, para isso. Muitas vezes
os professores, os educadores percebem alguma coisa, mas os pais acham que não é aquilo, né? Acham que é uma fase, né, Lu? Ou é frescura, alguma coisa nesse sentido, né? E essa questão, às vezes, é uma fase, né? Será que é uma fase? Será que não merece investigar? Não demanda uma atenção maior? E talvez eu pontuaria ou eu reforçaria a questão do insistir, né? Insistam em perguntar se está tudo bem, insistam em oferecer, né? Porque muitas vezes assim, não quer conversar comigo, ok, mas vamos conversar com alguém, né? Porque muitas vezes é o que vai salvar o teu filho, sabe? É o que vai salvar o teu amigo. E inclusive nisso, né? Muitas vezes, assim, eu já fui procurada por adolescentes que diziam assim, Thaís, o meu amigo tá fazendo tal coisa, ele tá pensando nisso, o que eu faço? Tá dando sinais, né, Thaís? Exato, tá falando, né? E aí, muitas vezes, assim, nem os pais conhecem, mas eu sempre digo assim, olha, se tu tem abertura com a tua prof, fala com a tua prof, mas é importantíssimo falar com a família dele, né? Tenta descobrir aí e fala que está acontecendo algo, que tu tá preocupado, porque pode acontecer. E isso a gente precisa falar. Como prevenir e promover a saúde mental? Onde procurar ajuda? Aonde que eu vou se eu perceber que o meu filho, algum familiar, ou até propriamente o amigo, está dando sinais de comportamento diferente, assim? Quando os pais percebem esses comportamentos em casa, eles podem se reportar à escola, né? Ou também firmar uma rede de apoio, né? A família, a escola, buscar ajuda de um profissional da psicologia, né? Um psicólogo, ou, se necessário, um médico psiquiatra, dependendo do caso. Às vezes é importante entrar com uma intervenção medicamentosa. Também há no município, né, a Secretaria de Saúde com o ambulatório de psicologia, o CAPS Saúde Mental, que é o CAPS 2, onde a Thaís atua atualmente, e ter bons vínculos, né, a rede de apoio. Às vezes, a pessoa ela não vai conseguir falar abertamente para o pai ou a mãe ou para o professor, né? Então, ter uma rede de apoio no sentido de amigos que a pessoa possa contar e, então, falar sobre o que vem angustiando, né? E aí ela vai criando mais confiança e daqui a pouco ela consegue, né, chegar e se reportar aos familiares, né, que não está bem, que precisa de ajuda. E quando uma criança e um adolescente, e até mesmo um adulto, ele está em sofrimento psíquico e ele notifica que ele precisa de ajuda, é necessário, é muito importante a gente prestar atenção naquilo que o sujeito está trazendo, né, ligar o sinal de alerta e fornecer o amparo e o apoio, né? O apoio seguro para que aquele sujeito possa buscar, então, uma ajuda mais precisa, né? Uma psicóloga ou um psiquiatra, né? Na saúde pública, eu me metendo, né? Mas isso é da Thaís. Fica à vontade. Na saúde pública, existe normalmente nos lugares, a porta de entrada são os ESF, são os postos de saúde, onde a pessoa vai ir e vai dizer, olha, eu estou com tal sintoma, ou meu filho está com tal sintoma, estou precisando de ajuda. E normalmente, assim, é encaminhado para a saúde, né, onde tem o setor de psicologia, a maioria dos municípios tem, alguns são encaminhados para o CAPS. E, assim, muitas vezes nem passa pela saúde pública, vai direto procurar. Eu conheço, né, a Larissa, conheço a Thaís, conheço um outro psicólogo que é meu amigo, minha amiga. Então, assim, dá uma conversada com ele, né, ou com ela, assim, ó, busca uma orientação, né, porque muitas vezes, assim, ó, uma avaliação. Mas eu vou ficar 1 ano. Não, busca só uma avaliação, sabe? Porque às vezes, e eu tenho muitos pais que me procuram e dizem assim, Thaís, dá uma conversada assim, ó, e vê se está tudo bem, porque a criatura não conversa comigo, né? Não sai do quarto, eu não
tô sabendo o que está acontecendo. Então, assim, aí vai lá, conversa, e muitas vezes, assim, é algo bem situacional, né? É uma dificuldade que está passando na escola ou em algum outro lugar. Então, buscar uma avaliação, buscar uma ajuda. A medicação, normalmente se entra com medicação. Por quê? Porque a gente diz assim, ó, que ela auxilia, ela acelera a melhora, né? Porque a gente sabe que nós estamos falando, acho que principalmente de depressão, porque a maioria dos casos de suicídio, em torno de 90%, tem ou depressão ou algum outro transtorno associado. Então, se fala muito na importância da medicação para ativar essa parte que não está ativa, sabe? E que tem um monte de alteração comportamental aí. Uma pessoa sofre um trauma e fica em desespero. Pode acontecer de cometer suicídio ou ela já tinha uma predisposição a isso? Olha, o suicídio, né, como a Thaís falou, né, ele é presente em alguns transtornos psicológicos ou psiquiátricos, mas ele é muito fortemente nos casos de depressão, né? A gente entende que traumas e eventos estressores, situações adversas, né, eles acabam aumentando o risco de suicídio. Por exemplo, né, situações adversas na infância e adolescência, traumas e estressores, como, por exemplo, abuso sexual e violência, negligência na infância e adolescência, né, o luto por um ente querido, e dentre outras causas, né? Outras perdas, né? Como Exato. A perda do trabalho, muitas vezes, a perda de um relacionamento amoroso, né? Tudo isso, de uma certa maneira, exige que a pessoa se reorganize. E, às vezes, ela tem muita dificuldade. Falta uma estrutura, né? Aí talvez entra a questão da família, o apoio da família e dos amigos e, se necessário, um atendimento, né, profissional. E até mesmo o luto por um animalzinho de estimação. Para criança e adolescente é muito significativo a perca de um animalzinho de estimação. Gurias, já que tu falou em perda de animalzinho de estimação, eu soube de um caso que um menino tinha um porquinho da Índia, daqueles hamster, e aí ele morreu. E a mãe foi lá e comprou outro para substituí-lo. Eu acho que, no meu entendimento, o que vocês acham? A criança tem que passar por essa perda, né? Eu acho que é necessário. Tem que haver o processo. Porque não tem substituição, né? Não. Ele precisa falar sobre a emoção, né, que ele está sentindo, sobre a dor da perda, porque é falando sobre isso que ele vai elaborar, né? E assim, sabe aquela coisa de que tu precisa, tem coisas que só te fortalecem, né? Então essas situações que acontecem, as adversidades da vida, a gente precisa passar, né? Ninguém vai passar por nós, e isso a princípio é para nos fortalecer. Então, a partir do momento que eu passo pela perda do meu animalzinho de estimação, né, que eu choro, que eu sinto toda a dor, que eu tenho que elaborar essa emoção toda, isso vai, de uma certa maneira, me deixar um pouco melhor, por eu saber que eu sou capaz de enfrentar, sabe? E todo mundo é. Né, as situações, o que a gente não pode fazer é se desesperar, porque o desespero, ele não é um bom ajudante, ele não apoia a gente, ele só faz a gente pensar besteira. Então, na hora do desespero, ou tu procura ajuda, ou assim, ou pensa, amanhã eu vou resolver isso, eu não vou resolver isso agora, porque senão vai dar ruim. Eu estava falando com você sobre a resistência, né, de levar uma pessoa que não quer o tratamento, que acha que não é necessário fazer um tratamento, como proceder nesse caso? Porque tem adolescentes, às vezes, mais rebeldes, tem adultos que também acham que ninguém manda na minha vida, eu que sei, né? Então, como é que a pessoa pode fazer esse auxílio a quem precisa? Então, a resistência, né, por vezes, em casos de crianças e adolescentes, às vezes existe a resistência do sujeito,
né? E a resistência também dos familiares, né? Não está acontecendo nada, levar na psicóloga para quê? Não vai adiantar, né? Então... é uma fase, vai passar. É uma fase, vai passar, né? E a fase não passa, né? São sinais que demandam atenção. E essa resistência também não é só na criança, no adolescente ou no familiar. Muitos adultos têm resistência com o papel do psicólogo, né, e também do psiquiatra, né? As frases que eu mais ouço, né? Psicólogo, vou lá só para conversar, e psiquiatra é coisa de louco, digamos assim. É verdade, a gente ouve isso, né? Infelizmente. Dia a dia. Eu não tô louco, o que eu quero com isso, né? E aí, ou então, tu tá me chamando de louco? É motivo de ofensa, né? Exatamente. Para algumas pessoas. Só que o psicólogo não é só conversar, né? O psicólogo, ele vai escutar. A escuta já é uma intervenção, né? Muito importante para nós. A gente vai escutar com empatia, acolhimento. A gente vai orientar o paciente, né? A psicologia, ela vai direto na causa, né? Essa é a diferença entre a psicologia e a psiquiatria. A psicologia vai na causa e a psiquiatria, ela vai direto no sintoma. Por isso que a medicação, como a Thaís falou lá atrás, ela é muito importante. Ela vai agir nos sistemas de neurotransmissores no nosso cérebro, né? Na recaptação de serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Então, ela vai ir direto na sintomatologia, né? No humor deprimido ou no humor mais ansioso. E a psicoterapia com psicólogo, ela vai na causa, nas situações que vieram desencadeando aquele sintoma, né? Quais são as situações, pensamentos, emoções, comportamentos, né? Então, é muito mais do que uma escuta o papel que o psicólogo faz. Tem todo um trabalho no setting terapêutico, né? Com a aliança e o vínculo terapêutico com o paciente. E após as consultas, tem todo um trabalho de plano terapêutico, estudo, estruturações das sessões, para que a gente possa intervir da melhor maneira possível e ajudar aquele paciente a ter uma remissão dos sintomas, né? E assim, eu acho que eu quero poder apontar para duas questões em relação à resistência, né? Ainda. Uma delas é que eu posso estar muito resistente, mas a minha família tem que procurar, né? Então, assim, ou a família pode estar muito resistente, mas eu preciso procurar. Então, esse é um ponto importantíssimo. O outro ponto, que eu já chamei atenção em algumas falas, quando a gente vai em vários lugares para falar sobre Setembro Amarelo, e aí talvez tu possa me ajudar, Luiz, a questão dos homens. A gente vê que os homens, eles têm muito mais dificuldade, não sei se é o que tu percebe. Lembrei do Ramiro da novela, agora das 8, que ele disse, eu sou macho. Né? Tem uma resistência, assisto a novela, gosto da novela. E para quem não assiste, né, tem o Ramiro, que ele é todo machão, o diretor assiste também, né? E tem um outro rapaz que se apaixonou por um outro menino, mas ele não dá o braço a torcer, né? Não, eu sou macho. É mais ou menos por aí, né, gurias? A questão é que os homens, me parece assim, ó, que eles têm muito essa ideia de que se eu procurar ajuda é porque eu sou fraco, sabe? Isso. Demonstrar a fragilidade que também é inerente aos homens, né? E aí eu penso que nessa questão do eu sou fraco, né, mostrar a tua vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Agora, tu resistir, né? Aí pode entrar uma questão, né, importante. Se tu resiste, o que acontece? Qual é o teu medo de buscar ajuda? Vende uma imagem que não é. Que não é, exatamente. É fake, né? Exatamente. Aí a gente diz que pode chegar no fundo do poço, né? E assim, uma outra coisa que a gente sempre fala do fundo do poço é que muitas vezes as pessoas na depressão e quando estão no fundo do poço, elas pensam assim, não tem saída nenhuma, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente ainda tem 4 opções,
né? Vamos lá. Ou a gente continua cavando e aí vai saber o que pode acontecer, ou a gente para de cavar e pode esperar um milagre, né? Ou a gente busca ajuda sozinho, e é possível, muitas pessoas assim buscam, vão atrás, correm, enfim, e dá certo. Ou a gente busca a ajuda compartilhada, ou a gente busca aquele apoio, ou a gente compartilha com alguém, porque sempre quando a gente compartilha o peso fica menor, né? Gurias, vencida a resistência em casa, eu cheguei no consultório. Tem mais uma resistência, que é aceitar o que o profissional está dizendo, né? Porque muitas vezes, às vezes tu paga, né? Procura um psicólogo e tal. Eu estou pagando para ouvir isso, né? Verdades às vezes doem, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa resistência no atendimento. A aceitação, né, dos fatos, né? Aí a gente também pode entrar dentro da hipótese diagnóstica em saúde mental, né? Do sujeito, por vezes, não aceitar o que ele tem. Só que eu penso que o diagnóstico ele é importantíssimo, né? Além de você poder psicoeducar o paciente no atendimento sobre o que ele sente, qual é o funcionamento cerebral dele, o funcionamento das emoções, e auxiliar ele na questão de autocontrole, por vezes, controle dos impulsos. O diagnóstico também vai trazer ao paciente autoconhecimento sobre o que ele tem e uma melhor forma de resolução de problemas, né? Porém, há pessoas que, por vezes, elas não aceitam. Não é nem a hipótese diagnóstica ou o diagnóstico, elas não aceitam o que é trabalhado na consulta, né? Devido a uma resistência. Não, eu não tenho isso aqui. Pode acontecer de o paciente ir numa sessão e não querer ir mais? Pode, né? E daí lembrando que a psicoterapia com o psicólogo é um processo terapêutico. Não é na primeira, segunda, terceira consulta que vai estar tudo ok, né? Psicólogo não faz milagre. E a gente diz que a resistência, que a terapia, ela não acontece quando o paciente chega, né, no consultório. A terapia, ela é um processo interno, né? Então, Exato. Tu precisa ter uma entrega, tu precisa confiar no profissional. E isso não é algo que acontece na primeira sessão. Não. Eu né? diria que o profissional utiliza métodos, ferramentas para que o paciente, mas a mudança vem de dentro, né, Grace? Exato. Eu sempre falo, é 50% o paciente e 50% o psicólogo. O psicólogo ele vai estar ali, acolhendo, escutando, intervindo com técnicas cognitivas ou comportamentais, né? Trabalhando as habilidades sociais, fazendo o plano terapêutico, né, para um melhor manejo deste paciente. Mas o paciente ele também precisa, né, se entregar para o processo terapêutico, né? A psicoterapia, ela é um pouco mais demorada. Ela não é linear, não é uma linha reta, né? São ciclos e às vezes quando você chega lá na ponta, quase no final, tem a recaída. Então a gente precisa trabalhar a prevenção à recaída também, é importantíssima, né? Não é porque eu tô indo no psicólogo ou porque eu tô indo no psicólogo e tomando medicação que eu não vou ter mais nenhum sintoma depressivo ou sintoma ansioso. Vai ter algumas situações adversas que vão acionar aquele gatilho. E aí é ali que precisa trabalhar um pouco mais. E assim, acredito que um ponto fundamental e de extrema importância é a participação, principalmente quando a terapia é com criança e adolescente, a participação dos pais, né? Porque muitos pais, assim, chegam ou desistem mesmo da terapia porque eles pensam assim, o fulano tá indo lá como se o problema fosse o fulano, né? E muitas vezes ele não vê que é a casa que não está funcionando. Núcleo né? familiar que está disfuncional, né? E tem que haver a orientação
né, com os pais. Não é só a criança ou o adolescente ir lá no consultório. Os pais também precisam se fazer presente pelo menos uma vez no mês, para a gente poder conversar e orientar esses pais. E ter a visão dos pais, como que eles estão enxergando a criança ou adolescente. E também outro ponto importante, às vezes a queixa dos familiares não é a mesma queixa da criança ou do adolescente. Tá, o pai ou a mãe procurou atendimento. Você disse que é necessário, muitas vezes, ou geralmente, trazer os pais para dentro do tratamento. E o contrário, se o pai procurou atendimento e talvez tenha alguma coisa relacionada ao filho, é possível que se traga esse filho também para dentro do atendimento? Sim, é possível, e até mesmo com adultos, né? O adulto está fazendo psicoterapia e a gente precisa fazer uma orientação com o esposo, ou com a esposa, ou com o pai, ou com a mãe, para uma melhor resolução ali dos problemas, para uma ajuda mais sólida no comportamento também do paciente. A gente entra em contato com o familiar e solicita para que ele vá até o consultório, né? Tem vezes que é necessário um trabalho em conjunto, né? Uma super tarefa, digamos assim. Porque se a gente parar a pensar, eu acho que na maioria das vezes a comunicação não está fluindo, né? E aí é isso que a gente fala do bode expiatório, né? De que é aquele paciente identificado lá que vai para terapia, mas que na verdade está falando ou está revelando que existe todo um problema familiar, que a família não está conseguindo ver, que a família não está funcionando direito, que está cada um vivendo a sua vida e que não estão compartilhando, por exemplo. Então, por isso, a família é a parte fundamental, né, quando a gente trabalha com criança e adolescente. Exato. E em caso de criança e adolescente, vai ter situações que a gente vai entrar em contato com os familiares para fazer a orientação. E também vai haver a necessidade de encaminhar o pai ou a mãe para a psicoterapia com outro colega da Muitas psicologia. E em casos de adultos... Vocês indicam também o acompanhamento de outro profissional, então. Claro. Não pode ser o profissional que a criança ou o adolescente ou o adulto já está em terapia. Então a gente encaminha para um outro colega. Gurias, uma curiosidade, assim, digamos que um parente de vocês, um amigo, queira fazer um tratamento. Como é que é isso? É possível atender amigos, parentes? Ou é complicado isso? Eu encaminho. Eu entendo que, e de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, né, a gente não pode atender familiares, parentes e amigos, porque o vínculo é outro. Então, vai contaminar a escuta, o processo terapêutico. Mas o contrário é possível que aconteça, né? É possível que aconteça um atendimento profissional e depois a pessoa vire parente, né? Isso é possível, né, Thaís? Tu sabe possível. Que eu estou assistindo a terapia, né? A série aquela, e existe como é que eles chamam? Transferência? Sim. Existe a transferência entre o paciente e o profissional. Tem, né, na terapia, naquela série, o paciente se apaixonou o profissional se apaixonou pela paciente e vice-versa, né? Aí a gente entra numa questão em que Freud falava, né? O amor de transferência. Isso, né? Exato. Então tu precisa trabalhar essa questão do amor pelo terapeuta, né, com o paciente, né? Porque normalmente o que está por trás disso é uma fuga da terapia. Então, para eu fugir de mim, de falar das minhas coisas, né, eu acabo investindo naquela paixão, naquele amor, naquelas fantasias. E com isso eu não preciso falar de mim, né? Dos meus problemas. Inclusive tenho medo de falar dos meus problemas. E muitas vezes o paciente também... eu sei porque eu já vivenciei isso. Eu não vou lá na psicóloga. Porque ela me diz coisas que eu sei que eu tenho que fazer, né? Eu sei qual é o meu problema e eu sei o que eu tenho que fazer. Só que a pessoa não faz.
né? Isso acontece também, né? O que é importante agora, voltando lá nos casos de depressão, que antes do intervalinho a gente tinha comentado, que às vezes as pessoas procuram, né, o psicólogo, e aí entra o que você falou agora, né, que eu sei o que eu preciso mudar, mas eu não mudo. Né? Então, pacientes depressivos, a gente trabalha, primeiramente, a ativação comportamental, né? Mental para vamos conversar. Vem aqui. Não conseguiu fazer nenhuma pequena mudança? Então, nós vamos conversar o que está acontecendo e o que está te impedindo de tentar. Né? Porque muitas vezes o que está por trás é que a pessoa não acredita que aquilo vai causar uma melhora. Não está pronta para o processo terapêutico. Né? Não está pronta, não está preparada para mexer nas suas questões internas, né? Porque o que é a terapia? Mexer nas feridas, Nas né? feridas, isso. A terapia, ela vai ressignificar aquela ferida, né? A ferida está exposta e você, com a terapia você vai olhar futuramente para aquela ferida. Ela vai estar ali a cicatriz, mas ela não vai doer mais como doía antes, né? Então, tem só benefícios fazer psicoterapia. Por isso que a gente diz, né? A cura não está em tu não ter o problema ou não... a cura, na verdade, está quando tu consegue falar daquela situação sem chorar, né? Ou pelo menos assim, entendendo o que aconteceu e em que te ajudou e como que tu te organizou, como tu conseguiu ser forte, resiliente, né? Então, ninguém tem uma vida sem problema algum, né? Não. E acontece, e Imagina, a gente tem que dar conta. Ninguém é feliz 24 horas, né? Exatamente. Eu tinha um amigo que ele era psicólogo, né? Meu amigo, assim, só que não foi meu profissional, não fui cliente dele, então. Ele dizia assim, ninguém é feliz 24 horas. Feliz é quem consegue lidar melhor com as suas frustrações diárias. Perfeito. É meio por aí, né? Perfeito. Sim. E frustrações são importantes, né? Porque a gente também precisa aprender com as frustrações. As frustrações, elas vão nos dar fortalecimento emocional. Gurias, a falta de atenção dos pais é substituída com presentes e brinquedos? Nem com a tela, né? Nem com a tela. Hoje em dia, a gente vê muito, acompanha muito, é uma das perguntas que a gente faz, sabe? Vem cá, olha para tua família. Vocês têm momentos de compartilhamento sem tela? Né? Nós fizemos uma pergunta numa escola e veio um menino, levantou a mão e disse, vale TV? Né? E o que eu penso, né? As telas, né? O iPad, tablet, celular, hoje, para as crianças e os adolescentes, né? Tá tendo um alto índice, né? Que a gente vê em estudos científicos, né? E a partir de outros profissionais, neurologistas, neuropsicólogas, de hipóteses diagnósticas ou diagnósticos de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque é muito estímulo, né? Sim. Que antes o cérebro não tinha que dar conta de tanta coisa. Então agora realmente aumentou muito os diagnósticos depois de tanto estímulo e da gente deixar os nossos filhos... Porque, assim, se é difícil pra gente ter um controle, né? Tipo, quantas vezes, quem nunca, né? Quem nunca pegou o telefone, assim, disse, vou olhar 20 minutos e aí passou 1h30 e se perdeu. Tá ali ainda, né? Tu imagina o cérebro de uma criança ou um adolescente que ainda não está bem formado, que não consegue ter esse autocontrole. Gurias, não tem o processamento cognitivo adequado ainda, né? O diagnóstico da TDAH, como é que ele é feito, assim? Ele não é muito simples, né? É Nada bem complexo. Nada simples. Nenhum diagnóstico em saúde mental é simples, né? Requer tempo de investigação, análise dos sintomas, né? Não é simplesmente o paciente chegar você diagnóstico de depressão, diagnóstico de transtorno bipolar, né? Nós passamos por um período bem complicado, que foi a pandemia, né? Então, todo mundo sabe que
as pessoas passaram a conviver mais juntas. Talvez deixaram um pouquinho a tela de lado, né, e conviveram realmente assim. Como é que vocês viram isso, esse tempo todo de pandemia e o pós-pandemia, no comportamento dos pacientes? Olha só, a pandemia, ela trouxe algumas pequenas coisas boas, né, que nem essa questão aí hoje. A convivência, né? E do estudar... e do estudar online, por exemplo, foi uma coisa que facilitou muito, né? Agora, a questão da convivência, ela tem dois lados, né? Porque, por um lado, tu estava mais com a tua família, mas, às vezes, estava mais entre aspas, né? Porque tem os filhos do quarto hoje, né? E também, assim... aumentou muito a questão das denúncias em relação às violências contra a mulher, né? É isso que eu ia entrar, já aproveitar que vocês estão aqui, que vocês sabem tudo do assunto, para falar um pouquinho também sobre a convivência na pandemia e a violência contra a mulher. Nós, enquanto Conde Mulher, né, e enquanto Rede Lilás, que a Larissa também faz parte, a gente sempre aborda, inclusive a gente está com uma ação do violentômetro aqui em São Luís, que estamos divulgando, vai ter nos banheiros da Expo, as gurias estão colocaram a imagem do violentômetro, que é para alertar, né? A pandemia realmente assim, sufocou literalmente muitas mulheres, mas teve isso, né? Muitas deixaram de fazer as denúncias e hoje a gente precisa estar falando com as adolescentes, que nem a gente estava nas escolas na segunda e vai ter agora em outubro, a Larissa também vai, para falar que a violência aumentou muito. Pela convivência, né? Porque ficaram mais em casa, questões de abuso também aumentaram. Então, é complicado, né? Piorou na saúde mental, piorou em muita coisa, né? A vida real, assim, a gente acompanha as mídias, a gente ficou sabendo que essa semana que a Sandy separou, né, do Lucas. Sim. E aí eu vi bastante comentário em relação a isso. Eu não acredito mais no amor, porque imagina, a Sandy separou. Então, às vezes, a pessoa não sabe o que acontece, né, na vida real, por trás das câmeras. E isso também serve para a família, né? Muitas vezes, nosso relacionamento entre marido e mulher, ou entre filhos e pais, no Facebook ou no Instagram, é lindo. Sempre, mas por trás disso, às vezes, tem muitos problemas, né? É aquilo que eu digo, né? No Instagram, todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Perfeito, digamos assim. Mas e o cara a cara? A convivência, a comunicação, a compreensão, a empatia. Como que isso tá no pessoalmente, né? Tem uma frase que a gente estava falando nas escolas, que diz assim: o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, mas ninguém tira selfie nele. Né? É uma grande verdade, né? Verdade. E isso é muito complicado, assim, principalmente para os nossos adolescentes, porque eles têm uma tendência a olhar muito para o outro, porque eles precisam dessa identificação, desse grupo. Então, se todo mundo do grupo dele posta, né, aquele corpo perfeito, cheio de filtro, né? E aí, assim, isso também é um fator estressor, isso também é um fator de risco, né? Quando eu acredito que realmente existe essa vida perfeita, que pode ter o amor perfeito, né? O amor é uma construção, né? E assim, a gente realmente não sabe o que aconteceu. Talvez apenas decidiram por bem que não iriam continuar, que iriam tentar coisas diferentes, né? E tá tudo bem, assim. Sobre isso também eu gostaria de conversar com você, sobre essa questão do relacionamento, da violência, fugiu o termo agora, não, relacionamento abusivo, isso, né? Como, em que ponto a pessoa, tanto o homem ou a mulher, descobre que o que está acontecendo é um abuso. Porque o abuso, às vezes não só é violência física, né? Isso. Acontece em pequenos gestos também.
Então, né, o relacionamento abusivo, bem como tu falaste, né, não precisa de violência física. A violência psicológica já é uma violência, já está dentro da relação abusiva, né? E a violência psicológica, ela é muito sutil, né? Então, por vezes, a pessoa ela não consegue identificar. Ela não se dá por conta que aquilo que ela está passando está trazendo prejuízos para o seu emocional, né? Por exemplo, a violência psicológica, né? Falar da roupa, atitudes de controle, obsessão, xingamentos, né? Isolar, né? Isolar a pessoa. Vítima, tipo, por que tu vai lá na casa da tua mãe agora? Ou Fica com comigo. os teus amigos, troca de roupa, chamar a pessoa de louca, restringir as redes sociais. Isso, O stalk, né? A gente stalk. falava nas escolas, assim, ó, o stalkear. A Amazon, ontem tu tinha 530 seguidores e hoje tem mais um. Isso traz um gasto de energia psíquica muito grande, Por né? que tu segue o fulano? Por que tu curtiu a foto do ciclano? Ou distorcer situações, né? Aconteceu um fato, a parceira ou o parceiro vai lá, comenta com o outro, não, mas isso não aconteceu, tu tá louca, né? A manipulação. Então, são violências psicológicas que estão nas entrelinhas e que a gente precisa ficar atentos, né? Porque a violência psicológica, ela também traz um trauma. É um evento estressor e isso pode acontecer em outras relações também. E muitas vezes a gente não identifica, né? Nós conversávamos segunda, as meninas têm muita dificuldade de identificar, e nós mulheres, às vezes é porque a gente tem aquela ideia assim, de que ele falou isso que é porque ele me ama, é porque ele quer ficar comigo. Quer cuidar de mim, É se zelo, preocupa. É zelo, né? Será que é Exatamente. mesmo? Mas né? se aquilo busca te diminuir e te controlar, é porque não é amor, né? Se causa dor, não é amor, que nem tem aquela frase. Voltamos diretamente aqui do Parque de Exposições da Expo São Luís. A feira de São Luís Gonzaga, que está linda, está muito bonito. Hoje o dia está também colaborando, um sol, a temperatura agradável. O ventinho também é chato, né? Mas faz parte. E nós estamos aqui nos estúdios com a Larissa e com a Thaís, e o assunto é saúde mental em foco no Setembro Amarelo. Já nos estendemos, já falamos de violência doméstica. Eu vou aproveitar, né? Faz parte da saúde mental, exato, né? tirar delas aqui o máximo que eu puder, porque são duas profissionais que eu admiro e que têm muita capacidade, muito gabarito para levar informações para vocês. Gurias, voltamos então. Prevenção, tá? O assunto requer também atenção na prevenção desses problemas que decorrem da saúde mental. Eu acho que a primeira coisa em prevenção, além do dizer que a gente precisa falar sobre isso, né, clichê, é dizer que não existe mágica para melhorar a minha saúde mental, né? As pessoas muitas vezes buscam uma pílula mágica que vai resolver todos os meus problemas e a gente sabe que não tem, né? Então, a gente precisa olhar para si, a gente precisa fazer, muitas vezes nós falamos nas pequenas coisas, né? Inclusive, eu dizia no frigorífico que a gente foi, precisamos tomar sol, né? Uma coisa assim, ó, tão simples e que as pessoas pensam assim, mas isso é uma idiotice. Só que aí, quando tu vai pesquisar, existe a depressão sazonal, que quem não toma sol em lugares que faz muito inverno, né? Que as pessoas não saem, realmente elas ficam deprimidas, né? Então, assim, ó, existem várias pequenas coisas que ajudam a melhorar. Cada um tem que descobrir o que funciona para si. Mas a gente fala muito em regular o sono, né? Parece também uma besteira, mas as pesquisas mostram que se eu tiver em privação de sono, eu não aprendo direito, eu não consigo raciocinar direito e eu fico ruim, né? Então, assim, o sono,
a alimentação, atividade física, né, Larissa? Eu sou uma defensora do sono, da higiene do sono e da atividade física e da alimentação. É importante e faz muita diferença, né? Estudos científicos. O Adilson, depois que começou a jogar pádel, ele ficou até mais bonito, né? Então... Então Faz nós diferença, né, Adilson? temos absoluta certeza de que sim. a atividade física ajuda, né? A atividade física, ela vai trazer uma melhora. Ela não é a terapia, mas Sim. ela é uma aliada à psicoterapia, entra como um componente terapêutico. A gente diz que é um antidepressivo natural, Natural. a atividade física. E tem estudos científicos que trazem que em alguns casos de humor deprimido, episódios depressivos, quando a pessoa não busca psicoterapia e busca atividade física, né? Casos assim, bem leves, tem uma melhora bem significativa com a atividade física. A questão do compartilhar, né, sem tela de preferência, a questão de conviver, de ter hobbies, de ter atividades de lazer, atividades comunitárias, né, tudo isso e talvez analisando assim, algumas pessoas podem dizer, mas isso é regredir, porque vocês não falaram nas tecnologias. A vida acontece nas pequenas coisas. Então a gente precisa se voltar para aquilo que é simples, importante e significativo. Penso que a gente está esquecendo do básico, né? Esquecendo Dormir do básico. bem. Você fala hoje em dormir bem, ter 8 horas e meia de sono por noite, isso é importante. É o que as pesquisas trazem. Por conta da produção de melatonina, da regulação do humor, né? A partir do momento que você tem uma noite de sono regulada, no outro dia você vai acordar menos estressada, menos cansada, mais disposta, né? Quando temos um sono irregular, né, onde despertamos várias vezes à noite, há sinais de que há algo errado aí, né? Uma insônia, um sintoma ansioso, né? Que a pessoa ela não entra no sono REM, que a gente chama. Ela fica em vigília. O sono profundo aquele, né? Exato, fica em vigília, sempre hipervigilante, em estado de alerta, né? Qualquer coisa desperta. Esse sono, ele é prejudicial para a saúde mental, porque você vai acordar mais cansado, mais irritadiço e desmotivado para as suas tarefas do dia a dia. Muito bem, gurias. Infelizmente, nosso tempo acabou, nós temos que encerrar. E eu deixo o microfone para vocês, então, fazer suas considerações finais para o nosso público. Então, se ficar hoje que a gente precisa falar quando a gente não está bem, né? Que a gente precisa buscar ajuda, porque quando a gente fala, a gente compartilha, fica menos difícil, né? E se ficar a importância da gente se autocuidar, da gente cuidar da saúde da nossa mente, bom, estamos feitas, né, Larissa? A psicoterapia, a psicologia tem muito a agregar na vida das pessoas, né? Ela promove o autoconhecimento, não é só para tratar, né, psicopatologias. Promove o autoconhecimento, melhora a autoestima e a autoimagem, melhora as suas relações com os outros, as relações do ambiente laboral, né? Então, a partir do momento que você busca um serviço de psicologia, você busca também cuidar não só da mente, como também da saúde física, né? E da família. E né? da família e das tuas relações, né? Porque penso que a partir do momento que você não está cuidando do seu emocional, entramos na psicossomatização e isso pode acarretar doenças físicas, né? Como úlceras, gastrites nervosas, problemas de pele e até mesmo alguns estudos trazem sobre a questão do câncer, né? Gurias, para encerrar então, onde procurar ajuda aqui em São Luís Gonzaga? Um contato,
que vocês podem deixar aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Acredito que os SF são a porta de entrada para a saúde pública, né? Então, ir nos postos, conversar com eles, que aí eles dão os encaminhamentos, seja lá para a saúde, para o setor da psicologia ou para o CAPS, por exemplo. Ou você pode, sim, procurar algum psicólogo ou psicóloga que você conheça e procurar pedir uma orientação, né? Acho que é mais ou menos por aí. Também penso, né? A saúde pública, né? E também os serviços particulares, né? De colegas na cidade que estão sempre disponíveis, né? A atender as demandas de saúde mental. E em casos onde há necessidade, também entramos com o profissional da psiquiatria, né? Muito bem, obrigado. Vocês trouxeram muitos esclarecimentos para a gente aqui, para o nosso público. O espaço aqui da Expo e o estúdio da TV daqui está sempre disponível para vocês, sempre que precisarem trazer ainda mais assuntos, né, dessa relevância para a nossa comunidade. O nosso muito obrigado e um abraço para todos. Só temos que agradecer pela oportunidade mais uma vez. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo então, depois voltamos com mais programação. TV daqui para o mundo, na Expo São Luís 2023, novos tempos, novas conexões.